Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu quero trazer uma pregação especial. Uma pregação para discutirmos entre o nome Jesus Cristo e Emanuel. Todos nós sabemos quem é Jesus Cristo, aquele que nasceu no Natal, abalou o mundo, um ser especial e sobrenatural. Contudo, é importante descobrir quem é Emanuel. Para compreendermos, Jesus não tem esse único nome. Ele também pode ser chamado como Emanuel. E eu irei primeiro explicar por que o nome Jesus. Jesus é uma palavra que é uma forma latina do grego Jesus, que por sua vez é uma transliteração do hebraico Jeshua, Joshua ou Yahushua, cujo o significado é Yahvé é salvação. Nós sabemos quem era Joshua, que seria o líder que depois da morte de Moisés lidera o povo israelita dentro da terra prometida de Israel, que é Josué. Joshua no inglês, Josué no português. O que a gente pode compreender é essa criança, é quem liberta o povo de Israel das garras. Não foi aquele cara que libertou o povo das garras do Egito, mas sim o cara que veio para nos guiar até a terra prometida. Então ele nos libertou da escravidão do pecado e para termos um novo destino, um novo futuro. E nós podemos entender isto como ele guiando a gente, onde esse pecado que antes estava escravizando, ele desaparece ao momento em que nós irmos em busca da terra prometida. Pois nós sabemos que o pecado, destruindo tudo, ele destrói a relação das pessoas, casamentos e a nossa relação com Deus. É só você olhar hoje o mundo atual. Ele está se corroendo, ele está se decaindo. Mas por que Emanuel? Qual é a diferença entre Jesus Cristo e Emanuel? Qual a diferença entre Jesus e Emanuel? Isso é uma coisa extremamente interessante de se ver na Bíblia. Pois Emanuel significa Deus conosco. Essa designação para Jesus, ela está enraizada nas Escrituras. E ela revela uma verdade fundamental sobre quem ele é e o que ele veio fazer. Mas por que isso ocorre? É simples. Primeiro vamos para a profecia de Isaías. Isaías, capítulo 7, versículo 14. O profeta anuncia: por isso o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Essa profecia foi feita séculos antes do nascimento de Jesus, e ela estava apontando para a vinda do Messias. O que seria Deus conosco? É isso. A gente também precisa compreender Emanuel, este nome, como o cumprimento da profecia. Quando Jesus nasceu, a profecia se cumpriu. O Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. Ele, que é Deus, veio estar conosco, novamente. Deus conosco. Ele, que é Deus, veio estar conosco para nos salvar e nos reconciliar com o Pai. O significado do nome Emanuel, que eu já disse, ele quer trazer a ideia de intimidade com Deus que ele quer ter com a humanidade. Através de Jesus, isso é estabelecido. Deus não é mais um ser distante e inalcançável, mas alguém que está próximo, quem compartilhou nossa vida e quem nos oferece a possibilidade de ter um relacionamento pessoal com Ele. É uma coisa que eu venho pregando em todos os meus cultos, todas as minhas mensagens.
nós precisamos ter um relacionamento com Deus. E aqui, por meio de Jesus, isso se fez presente. E o nome Emanuel é apenas mais uma prova disso. Ou seja, por que isso é tão essencial? Porque isso quer dizer três coisas. Deus é Emanuel porque Ele é Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade. Jesus é totalmente Deus. Jesus é Emanuel porque Ele se fez homem. Ao se encarnar, Jesus se tornou um de nós, compartilhando uma natureza humana. E Jesus é Emanuel porque Ele está conosco. Através de Jesus, Deus está presente em nossas vidas, nos oferecendo seu amor, perdão e esperança. Mas, certo, Edward, você explicou tudo isso. Mas qual a importância disso? O que isso vai fazer de tão diferente? Você já explicou. Você pode entender isso, pois saber que Jesus é Emanuel nos traz conforto, esperança e confiança. Significa que nós não estamos mais sozinhos, que Deus está com a gente em todas as circunstâncias da nossa vida. Essa verdade nos motiva a buscar um relacionamento mais profundo com Ele e compartilhar essa esperança com os outros. Então, já que eu falei de aprofundar, eu já dei uma explicação superficial e agora vamos desenvolver isso, vamos aprofundar. Este segundo nome, Emanuel, ele já foi dito séculos antes pelo profeta Isaías, como eu já havia dito. E esse é um nome profético que também é citado em Mateus capítulo 1, versículo 23. E isso, todo este conjunto, ele não é cumprido até os 1000 anos do reino de Cristo e até chegarmos na nova terra. Deus, ele era com o paraíso para nós, humanos. Mas o humano, ele decidiu ir contra Deus, contra o que Deus queria. Ou seja, quebrou a relação do humano com Deus. Houve essa ruptura. E hoje em dia, isso não é diferente. Os humanos ainda querem ser independentes. A humanidade quer ficar sem Deus. Eles estão contra Deus. Por que você vê hoje em dia tantas pessoas, dia após dia, falando mal de Deus e dizendo que Deus não existe? Se Deus é Deus de verdade, por que Ele não faz X? Por que Deus não faz Y? Se Ele é Deus de verdade, então eles ficam desafiando Deus. Desse modo, eles estão contra Ele, pois na própria Bíblia diz: você não irá tentar o Senhor, não tentes o Senhor. Então essa humanidade, ela quer permanecer sem Deus. Mas Deus, nosso Pai, Ele não deixou Adão e Eva, os primeiros humanos que pecaram. Embora Adão e Eva tenham chegado e comido o fruto da árvore proibida, Ele, Deus, ainda estava lá à disposição para eles. Tanto que foi assim que Ele se tornou presente novamente, por meio de Abel, que queria se conectar novamente com Deus, já que ele escutou pelos seus pais isso e ele decidiu reconectar-se com Deus. Deus mandou posteriormente o seu filho primogênito para morrer por nossos pecados. E nós lembraremos assim do Natal. Natal é o nascimento, é o marco da história do homem que mudaria tudo. Então, quando ele chega, Deus está conosco. Tanto que ele realiza vários milagres por meio de Jesus. Então, a humanidade pode até dizer estar contra Deus, mas
Embora a porta ainda esteja aberta para a humanidade aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é apenas uma questão de escolha. Mas eles têm escolhido abandonar Ele. Então, Deus não vai te abandonar. Embora você abandonando Ele, Ele não irá te esquecer. Lembre-se, Deus diz, eu estou com você. Quando Moisés é chamado para libertar o povo israelita, Deus se mostrou com o nome. E eu sou com você, Emanuel, conosco. Ele está ele está conosco, Moisés e Deus. Então, Emanuel tem poder. Ele está conosco, Deus. Ele está entre essas pessoas, rebeldes, pecadoras e contra Deus. Os ateus, os que vão proferir coisas ruins a Deus. Mas, como é possível, você pode ver. Essas mesmas pessoas que estão contra Deus são as mesmas que causam bagunça na terra. A violência, roubos, assassinatos, fomes, destruição da natureza e guerra. Ou seja, estes estão fazendo um inferno na terra. Eles não estão seguindo os mandamentos de Deus e desse modo a terra jaz no maligno. E Deus, Ele não vai dizer assim, eu tirei minhas mãos deles. Deus, Ele não vai nos abandonar. Deus tem as mãos em você. Deus está aqui. Basta você olhar para trás, noticiar Ele e decidir, eu quero seguir. E agora por Jesus, é apenas aceitar o presente. Deus está aqui atrás, lhe oferecendo presente. É só você pegar, abrir e, a morte de Jesus. Estou livre de meus pecados. Ele decidiu ser parte de nós, ser um homem. Por isso, ele veio como Jesus. Ele deixou de ser Deus e nasce como um humano, um bebê no Natal. E ele quer ser parte da nossa vida aqui na Terra. Desse modo, ele enviou Jesus, seu primogênito. E assim, ele quer entrar na nossa vida. Você, quem aceita ele como Senhor e Salvador. Mas você deve estar se perguntando, certo, Edward? Tá, Emanuel, Deus é conosco, fez a profecia, se cumpriu. Agora temos Jesus. Jesus, Yahvé é salvação. E esse é o nome que ficou para Jesus. Então por quê? Já que Emanuel tem tanto peso histórico e com essas profecias, por que ao invés de a gente chamar de Jesus, por que nós não chamamos ele de Emanuel no lugar? Por que ele ficou com o nome de Jesus e não de Emanuel? Bom, é muito simples, pois o anjo ordenou que o nome fosse Jesus. Vamos para Lucas, capítulo 1, versículos 30 até 33. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Este conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamará-se Filho do Altíssimo. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Assim como ele também falou a José por meio de um anjo. Ora, no nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, deposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José,
filho de Davi, não temas receber a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E José, despertando o sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, essa resolução que eu trago aqui entre esses dois nomes, eu quero trazer agora uma conclusão. Uma conclusão bem extensa. Você, hoje, você que está seguindo aqui, está me escutando, por que você não aceita o presente de Deus? Por que você não quer aceitar Emanuel, o Deus que se faz conosco? Qual é a importância dele na sua vida que você reconhece e não quer aceitar? Por que você permanece na iniquidade e não muda? Por que você continua sendo assim? Você não quer mudar. Portanto, você deve aceitar hoje Jesus, Emanuel, que se faz conosco. Arrependa-se de seus pecados, de todas as coisas ruins que você tem feito. Você rejeita essa natureza. Venha, porque Deus se faz conosco, Emanuel. Por isso que ele trouxe Jesus, o Jesus que morreu na cruz do Calvário e está aqui. Portanto, a minha última pergunta aqui é: por que você não aceita Deus? Por que você não quer aceitar este Deus tão perfeito? Um Deus que não te abandonará. Um Deus que apenas pede um pouco de sua atenção. Ele não tem pedido coisas extremas de você. Ele quer que você rejeite os pecados, rejeite as iniquidades que você pode fazer e que você siga o caminho e espalhe o Evangelho. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Senhor, ajuda nossos queridos irmãos a melhorar e a compreender o significado da diferença entre esses dois nomes. Por que é tão especial Emanuel? Por que Deus está conosco? É algo tão impactante. Por que Jesus estar conosco é impactante. Que eles possam compreender por meio da minha pregação qual o significado deste nome e também do nome Jesus. Compreender que Jesus é aquele que tem nos salvado. Yahvé salva. Esse é o significado. Que você possa permanecer junto a nós e não nos abandonar jamais. Que você possa converter, Senhor, os nossos irmãos que estão nos assistindo e que eles desistam, Senhor, de toda e qualquer iniquidade presente na vida deles e que eles possam não somente rejeitar, mas também como não praticá-los. Que eles possam se tornar cada vez mais aprofundados na fé e crescendo como um bebê do leite materno até a comida sólida. Senhor, que você continue a permitir com que nossos irmãos espalhem o Evangelho. Senhor, continua a nos abençoar e a nos proteger. Senhor, faz você conosco, permanece conosco, pois você está com a gente e nós não iremos te abandonar. E desse modo, Senhor, faz a tua vontade em nossas vidas, nos enchendo, Senhor, de fé e força
para aguentar as iniquidades do mundo e aos nossos desejos mais carnais possíveis. Portanto, seja feita a tua vontade, em teu santo nome. Amém.